começa deixando a gente já tenso. Logo de cara, um cara negro chamado André está andando à noite por um bairro bem típico de classe média. No telefone, ele reclama do lugar dizendo que está se sentindo super estranho ali. Tipo, não era um ambiente que ele se sentia seguro. Enquanto ele caminha meio perdido, um carro branco aparece do nada, começa a segui-lo lentamente numa vibe bem esquisita. Ele tenta desviar o caminho, mas antes que consiga fazer qualquer coisa, é atacado por alguém com um capacete de moto. A pessoa sufoca ele e coloca ele à força no porta-malas do carro. A cena corta ali e já dá pra sentir que vem coisa pesada por aí. Depois disso, conhecemos Chris, o protagonista. Ele é um fotógrafo negro que tá namorando Rosie, uma garota branca, e os dois estão se preparando pra passar o fim de semana na casa dos pais dela. Só que Chris está com o pé atrás, porque Rosie ainda não contou pros seus pais que ele é negro. Mas Rosie, super tranquila, diz que seus pais são de boas, liberais até demais, e que o pai dela, Jim, adora o Obama e que eles não são racistas. Eles pegam o carro e partem pra essa viagem meio estranha, onde claramente Chris tá bem mais nervoso que Rosie. No meio da viagem conhecemos Rod, o melhor amigo de Chris, que vai ficar no apartamento dele pra cuidar do seu cachorro. Numa conversa rápida entre os dois, Rod já avisa Chris pra tomar cuidado, pois ele tá indo pra um lugar longe demais pra conhecer a família de brancos. Durante a viagem eles estão conversando até que do nada um cervo aparece na estrada e eles atropelam um bicho. A cena é meio chocante e Chris fica bem abalado com o que aconteceu, enquanto Rosie parece mais preocupada com o carro. A polícia chega logo depois e o policial pede pra ver os documentos de Chris, o que já mostra um pouco do preconceito que ele enfrenta. Rosie nesse momento se impõe e defende Chris, perguntando por que ele tinha que mostrar os documentos se não era ele que estava dirigindo. Esse pequeno incidente já começa a deixar Chris mais desconfiado de tudo. Mas antes de continuar, bem-vindo ao Resumo Obscuro, um canal de resumos de filmes de terror feito pra você. Quando eles chegam na casa dos pais de Rosie, é uma baita mansão no meio do nada. Jim e Missy, os pais dela, são super acolhedores, mas dá pra sentir que tem algo de estranho. Jim faz uma tour pela casa com Chris, apresentando todas as partes daquela mansão, enquanto faz comentários para que Chris se sinta à vontade. Enquanto Jim está apresentando a casa para Chris, ele começa a falar sobre a família e solta algumas informações importantes. Ele é neurocirurgião e sua esposa Missy é terapeuta especializada em hipnose. Todos se sentam para conversar e é aí que começa a esquisitice. Georgina, a funcionária, vai servir as bebidas e do nada dá uma travada enquanto serve o copo de Chris, com um olhar perdido. Ela rapidamente se recupera, mas o momento deixa Chris desconfiado. Logo depois conhecemos Jeremy, o irmão de Rosie. Ele é sem dúvidas o mais esquisito da família. Fala alto, faz piadas desconfortáveis e não perde uma chance de provocar Chris, como se ele estivesse tentando medir até onde ele aguenta. Jeremy não tem filtro e vai aumentando o tom, falando coisas agressivas e sem noção, que deixa o clima cada vez mais tenso. Depois desse jantar bizarro, Rosie e Chris vão dormir. No meio da madrugada, Chris sai do quarto para fumar lá fora. Lá, Walter, o jardineiro, aparece correndo do nada no meio da noite, super rápido e direto, o que deixa Chris e a gente bem perturbado. Se estiverem gostando do vídeo, se inscrevam no canal e deixe o like no vídeo. Chris encontra Missy, a mãe de Rosie, sentada numa sala tomando um chá. Ela é psiquiatra e já tinha comentado com ele sobre hipnose mais cedo. Até ofereceu para ajudar ele a parar de fumar. Missy começa a puxar papo com Chris, perguntando sobre sua infância e sua mãe. Chris, ainda meio fora de si por tudo que tá acontecendo, acaba se sentando e é aí que as coisas ficam estranhas. Missy começa a balançar a colher de chá, fazendo um som repetitivo. E antes que Chris perceba, ele já está sendo hipnotizado. É agora que o bagulho começa a ficar doido. Aos poucos, Chris se sente preso, incapaz de se mover e falar. E ele cai em um estado que Missy chama de lugar aprofundado. Ele está consciente, mas não consegue controlar seu corpo, como se estivesse afundando na escuridão. Missy continua falando calmamente enquanto ele desce mais fundo nessa sensação horrível de impotência. É uma cena assustadora e claustrofóbica, e Chris não consegue fazer nada a não ser assistir impotente enquanto sua mente é dominada. De repente, no dia seguinte, Chris acorda na cama, suando e sem saber se o que aconteceu foi real ou um pesadelo. Nesse dia, a família está prestes a receber os convidados para uma grande festa anual. Chris não pode deixar de sentir que está no meio de algo muito maior e mais sinistro do que imaginava. A casa se transforma em um verdadeiro espetáculo, cheio de convidados brancos que parecem ter saído de um filme de época. Chris, ainda com aquela sensação estranha na cabeça, tenta se manter firme, mas não consegue ignorar os olhares de curiosidade e as interações estranhas que está tendo. Os amigos da família fazem perguntas invasivas, como se Chris fosse uma espécie de atração exótica. Chris se sente cada vez mais isolado, como se estivesse numa bolha, observando tudo de fora. Ele percebe que a família inteira tem um jeito estranho de agir, quase como se eles estivessem todos envolvidos em um grande esquema
tema que ele não consegue entender. Ativa o sininho clicando em todas, assim você sempre vai ficar aqui com a gente. Enquanto isso, ele continua notando o comportamento esquisito de Georgina e Walter. Georgina aparece em alguns momentos com aquele olhar perdido de antes, como se estivesse se esquecendo de onde está. Depois de um tempo, Chris consegue escapar um pouco da festa e se encontra com Rose no quarto. Chris reclama que Georgina desconectou seu celular do carregador. Eles conversam e, enquanto ela tenta ser a namorada compreensiva, Chris não consegue esconder a preocupação. Ele liga para o seu amigo Rod e diz tudo o que estava acontecendo. Rod acha tudo muito estranho e fala para ele ir embora, mas claro que Chris não vai. Chris volta para a festa, se esforça para entrar no clima com os convidados, mas a sensação de desconforto ainda o persegue. Enquanto ele conversa com algumas pessoas, ele não consegue deixar de notar que a única pessoa negra presente, além dele, é o homem que ele viu mais cedo, Logan. Curioso e querendo registrar aquele momento, Chris pega seu celular e tira uma foto de Logan. E nesse momento, Logan parece voltar à realidade e diz para Chris fugir desse lugar. Rose leva Chris para longe da festa para conversarem e para ele poder respirar. Chris fica paranoico querendo ir embora porque acha que tudo que está acontecendo é muito estranho e a conversa entre os dois fica bem profunda. Nesse ponto percebemos que a festa não é só uma simples reunião familiar, é uma espécie de leilão onde Chris, como um homem negro, está sendo visto como um objeto. Essa revelação é um choque total. Percebemos que Chris não está ali como um convidado, mas como uma mercadoria sendo vendida para o lance mais alto. Já é noite, Chris manda uma mensagem para Rod perguntando quem é o homem negro da festa, pois Chris tinha a impressão que conhecia ele. Rod liga para ele e imediatamente diz quem é o homem indicado, que Chris realmente o conhecia. Nesse momento, nós que estamos assistindo o filme percebemos que Logan na verdade era André, o cara do começo do filme. A ligação cai e antes de irem embora, Chris começa a explorar um pouco mais o quarto e quando abre um armário, acaba encontrando uma caixa antiga, revelando um monte de fotos antigas. As fotos mostram Rose em vários momentos, sempre com pessoas negras, e não são apenas amigos. Algumas dessas pessoas são claramente os funcionários da casa. É nesse momento que Chris percebe que não está apenas enfrentando uma situação estranha, ele está cercado por uma família inteira que tem planos muito mais sombrios do que ele imaginava. Chris se vira e vê Rose o chamando para ir embora, mas ele agora a vê com outros olhos, sentindo que a confiança que ele tinha nela se esvaiu. No momento em que estão indo embora, Chris é confrontado pela família de Rose, e Rose está pegando as chaves do carro enquanto a família está encurralando Chris. E é nesse momento também que Rose mostra que está do lado da família, como se já não tivesse óbvio, né? Até que Chris é pego pela hipnose e entra em um lugar aprofundado. Rod, o amigo de Chris, tenta entrar em contato com ele, mas não consegue. Rod vai até a polícia e conta que seu amigo está desaparecido, mas a polícia não leva a sério as suas preocupações, achando a história absurda. Enquanto isso, Chris acorda preso em um quarto, confuso e amarrado em uma cadeira. Ele vê uma televisão antiga na sua frente, que exibe uma gravação perturbadora de Rose e sua família. A filmagem revela mais detalhes do que eles realmente fazem com os convidados que atraem para sua casa. Logo é revelado que a família sequestra pessoas negras para transplantar o cérebro de seus amigos e conhecidos brancos mais velhos, que assim vivem nos corpos jovens e saudáveis das vítimas. Depois de algumas sessões de hipnose, Jeremy, o irmão de Rose, entra no quarto para levar Chris para a cirurgia. Quando Jeremy se aproxima, Chris aproveita a oportunidade e o ataca, conseguindo escapar. Ele usou o algodão dos braços da cadeira para tampar os ouvidos e bloquear o som da xícara. Determinado a sobreviver, Chris passa por uma série de confrontos violentos, matando Jim e incendiando parte da casa no processo. Ele então dirige para fugir, mas encontra Georgina, que na verdade é a avó de Rose, no corpo de outra vítima. Apesar de relutar, ele a atropela acidentalmente, mas se sente culpado e a coloca no carro. Ela desperta atacando Chris e o carro acaba batendo. Ferido, Chris tenta se afastar novamente, mas Rose aparece com uma espingarda e manda Walter, o jardineiro, que na verdade é o avô de Rose, correr atrás dele. Chris, já exausto e sem forças, usa o flash do celular para fazer Walter despertar momentaneamente do controle mental. Isso faz com que Walter se volte contra Rose, atirando nela e em seguida se matando. Rose, ferida, tenta convencer Chris de que ainda o ama, mas ele não acredita e começa a estrangulá-la. Antes que possa matá-la, as luzes de um carro de polícia se aproximam. Rose, percebendo as sirenes, começa a pedir ajuda, fingindo ser a vítima. Mas para o alívio de Chris, o carro é Rod, que veio resgatá-lo. Rod e Chris trocam um olhar de compreensão e eles vão embora. O filme termina com Chris finalmente livre daquele pesadelo, mas ainda claramente abalado pelo trauma e as revelações horríveis do que ele passou. Assim termina Corra, lançado em 2017. Deixem sugestões de outros filmes de terror que vocês querem ver por aqui. Fui! Tchau!